Então, bom dia para todo mundo aqui presente. É uma alegria para a gente estar participando de mais essa semana de avaliação da Glocal. A gente vai dar início, então, agora ao nosso painel, intitulado Perspectivas e Desafios para a Avaliação de Políticas Públicas no Nível Nacional. E esse evento, esse painel é organizado pela Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação e coorganizado pela Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Queria dar as boas-vindas para todo mundo. É uma semana que começa já cheia, não sei quem já começou a ver os eventos da semana, né? Já está cheio de atividade aí. Convido todo mundo a conhecer também os demais eventos que a rede está patrocinando. Tem lá os links no nosso LinkedIn e no nosso site também. Eu queria, então, para dar as boas-vindas e fazer a abertura, convidar a Márcia Joper, que é nossa diretora de articulação. Bom dia, Márcia, bem-vinda. Bom dia, gente. Obrigada. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Eu gostaria de dizer algumas coisas, né? Primeiro que os gestores públicos federais eles têm um papel crucial no desenho e na implementação de políticas que atendam expectativas da sociedade, né? Especialmente nesse governo que contribuam para uma sociedade mais justa, mais igual, mais sustentável. Então, eficácia para isso, eficiência para isso, qualidade do gasto para isso, efetividade para isso. 59.563.000 pessoas apostaram nisso. Então, sim, é importante fiscalizar, acompanhar, monitorar, cobrar comportamento ético, responsabilidade pelo uso dos recursos, mas também é muito importante melhorar a implementação, construir interdisciplinariedade, melhorar o esforço conjunto, aprender com os erros e ensinar, olhar para frente, né, visando esses efeitos, as transformações, né? Nunca foi tão necessário avaliar. Produzir evidências sobre a diferença que esse governo vai fazer para as transformações tão necessárias na nossa sociedade. Então, avaliar e introduzir nos gestores de todos os níveis, né, estadual, municipal, essa cultura, o pensamento avaliativo. E hoje nós temos a fala de 3 pessoas importantes nesse assunto, né, no campo do monitoramento e avaliação do governo federal. A Camila Mata Machado Soares, que tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestrado em Ciências Econômicas na Federal do Rio de Janeiro, doutorado em Administração Pública e Governo na Escola de Administração de Empresas da FGV. Durante a graduação participou do Programa de Educação Tutorial da CAPES. Entre 2012 e 2014 foi bolsista da CAPES, ao Programa de Pós-Graduação em Economia da Federal do Rio de Janeiro. Foi pesquisadora do CLIER, né, o Centro para Aprendizado em Avaliação, que é ligado à Faculdade de Economia da FGV, atuando em projetos de avaliação de políticas públicas. E, atualmente, a Camila é uma nova moradora de Brasília, e já sei que ela está gostando muito disso, e é diretora de monitoramento e avaliação para o aperfeiçoamento das políticas públicas da Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas e Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e Orçamento. Depois nós vamos ter a Regina. A Regina Luna Santos, é educadora, cientista política, com formação em Relações Internacionais, especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental, mestrado em Ciência Política e doutorado em Comunicação. Que maravilha! Integrando o grupo de pesquisa do Laboratório de Política de Comunicação LabCom, é professora, tem ocupado várias posições na carreira de especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e hoje ela está na Escola Nacional de Administração Pública e atua como coordenadora de pós-graduação estrito sensu. A Joana Costa
ela é diretora de monitoramento e avaliação da SAGE-CAD, do Ministério do Desenvolvimento Social. Como pesquisadora do IPEA, desde 2004, atuou na diretoria de estudos e políticas sociais e também em projetos do IPC, IG. Tem doutorado em economia na PUC do Rio, e suas áreas de interesse incluem avaliação de políticas públicas, economia do trabalho e desigualdades de gênero. Esse painel vai ser moderado pela Carol, né, que já se apresentou. A Carol é psicóloga pela PUC de São Paulo, mestre em sociologia pela UFMG, especialista em avaliação de projetos sociais pela UFMG e saúde coletiva, FMUSP. Tem experiência nos 3 setores, no poder público, com ONGs e consultoria privada. E hoje a Carol é diretora de políticas públicas da Fundação João Pinheiro, em Minas, e professora da Escola de Governo Paulo Neves de Carvalho. Queria falar um pouquinho sobre a dinâmica do painel de hoje. Vai ser de 20 minutos de fala de cada uma das 3 apresentadoras, e depois a gente vai ter 45 minutos de debates. O evento está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado no canal YouTube da RBNA. Podemos começar. Eu peço a vocês que, conforme forem tendo perguntas e dúvidas, vão colocando no chat, porque nós temos aqui pessoas nos ajudando com isso. E a gente vai responder essas perguntas todas depois das 3 falas, tá bom? Então, eu convido a Carol para começar a moderação e a Camila para começar a apresentação dela. Camila, todos podem projetar. Camila, você pode projetar? Você quer que eu projete? Posso projetar, Márcia, obrigada. Então, tá bom. Boa apresentação para você. Obrigada. Está todo mundo vendo minha tela? Sim, só que não está ainda em modo de apresentação. Pronto. Pronto. Bem, bom dia a todos e todas. Obrigada, Márcia, pelo convite. Obrigada, Carol. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu trouxe uma apresentação sobre a secretaria, que tem esse nome super grande, mas a gente se refere a ela como SMA, que é uma secretaria nova no Ministério do Planejamento e do Orçamento que está sendo reconstruído. E, basicamente, vou compartilhar com vocês um pouco da estratégia que a gente está montando, do que a gente herdou de legado de avaliação no governo federal, que é principalmente o CEMAP, que muitos de vocês já devem conhecer, e para onde que a gente quer levar tanto o CEMAP quanto as demais agendas. Como a Márcia disse, eu acabei de chegar, eu não sou servidora, mas a gente, junto aí com o Sérgio Firpo, que é o nosso secretário, a Mirella de Carvalho, que é secretária adjunta, a gente assumiu esse desafio, todos nós aí já super envolvidos na agenda de avaliação, mas agora assumindo esse desafio como parte do governo federal, né? Para, acho que, explicar um pouco as nossas propostas como secretaria, acho que é interessante a gente entender de onde a gente parte, né, no governo federal. O governo federal já tinha, e eu vou trazer um pouco mais para frente o histórico dessa institucionalidade, mas já tinha um sistema de monitoramento e avaliação implementado. Só que a gente nota que esse sistema tinha um foco muito grande, tanto em custo quanto em governança, e que, por diversas razões, muitas vezes a avaliação ela era vista como controle externo. E, para além disso, a equipe que hoje está com a gente, né, que hoje é parte da secretaria, ela tinha um papel muito mais de supervisão do que um papel de agente articulador, do que um papel de especialista em monitoramento e avaliação. Então, entendendo esse contexto, em que sentido que a gente quer caminhar, né? A gente quer reforçar avaliações de efetividade, avaliações que olhem e mensurem resultados e impactos. A gente quer reforçar a visão da secretaria como parceiro dos ministérios setoriais, então não como um agente de controle, né? Sem diminuir a importância dos agentes de controle, mas o TCU, a CGU estão aí. Mas a SMA e a avaliação a gente entende como parceiros, né? Como aqueles que podem ajudar a pensar o aprimoramento de políticas públicas. E quando a gente pensa que a nossa equipe tinha um papel muito de supervisor das avaliações,
a gente quer reforçar a posição da secretaria como especialista de monitoramento e avaliação dentro do governo federal. E como especialista e como articulador de uma rede, né? Regina e Joana estão aqui, mas acho que somos muitas e muitos que estão fazendo avaliação no governo federal, e a gente entende que a SMA, estando no planejamento, pode ter um papel importante de articulador e de formador dessa rede. E aí, para fazer isso, o que a gente tem feito, né? Já iniciamos ou estamos aí em diferentes estágios de início, né? A gente tem investido em avaliações executivas, em avaliações ex ante, em avaliações de efetividade, na divulgação dos estudos e achados avaliativos, e por fim, acho que não menos importante, eu vou gastar bastante tempo nesse tópico, mas na coordenação e na supervisão do ciclo SEMAP. As avaliações executivas, a gente entende aqui seguindo os conceitos que estão nos guias de avaliação do governo federal, né? Então, a avaliação executiva é uma avaliação rápida que passa por diversas dimensões, passa por uma série de dimensões que envolvem a política pública, né? A gente desenhou essa trilha de avaliação executiva para buscar uma aproximação com os setoriais e agir em dois sentidos, né? Por um lado, apoiar os setoriais no momento de desenho de novas políticas, mas fazer esse apoio de forma rápida. E, por outro lado, apresentar informações úteis e tempestivas para os gestores finalísticos, né? Quando a gente pensa na trilha de avaliação ex ante, também é um esforço nosso de aproximação com os setoriais. Aqui, a gente quer apoiar no desenho de novas políticas através de um processo completo de avaliação ex ante. Eu acho que vale dizer que o guia, né, do governo federal de avaliação ex ante, ele detalha todo um processo super completo de avaliação ex ante. Isso não é implementado de forma sistemática no governo, óbvio que essas são ferramentas que são utilizadas por muitos gestores por toda a esplanada, mas a gente quer funcionar como um apoio para quem decidir seguir esse processo de avaliação ex ante, né? E, além disso, a trilha de avaliação ex ante tem como objetivo também desenhar, quando possível, planos de monitoramento e avaliação que permitam o aprendizado junto com o gestor. Acho que um ponto importante é que a SMA entende a avaliação muito como uma forma de aprimoramento da política pública, né? Voltando para o ponto que Márcia falava no início, avaliar para quê? Avaliar para que a gente tenha melhores políticas para a sociedade brasileira, avaliar para que a gente tenha a melhor qualidade do gasto público possível, né? Então, tanto a avaliação executiva quanto a ex ante são formas da gente se aproximar dos ministérios setoriais. E aí a gente também quer avançar quanto a avaliações de efetividade, seja no âmbito do SEMAP, seja fora desse ciclo avaliativo. A nossa ideia é realizar ainda mais avaliações de efetividade, mensurando impactos e resultados e utilizando métodos robustos. Novamente, isso conversa com a ideia de pensar a SMA como um especialista em monitoramento e avaliação, que pode tanto apoiar setoriais que estejam querendo realizar avaliações de efetividade, quanto também realizar completamente, né, executar completamente essas avaliações, mas sempre em conjunto aí com o gestor finalístico da política ou do programa. Além disso, a gente tem feito um esforço grande de divulgação dos resultados das diversas avaliações. Acho que aqui tem um desafio, né, tanto de traduzir tudo aquilo que já foi feito. O SEMAP tem um histórico de 45 avaliações já produzidas, né, nos últimos 3 anos, tem mais 15 que estão fechando agora e vão estar públicas nos próximos meses. Mas tem um desafio de tornar esse material de fato consumível, né? Os relatórios, depois eu convido vocês até para explorar o site do SEMAP, coloco o link aqui no chat, mas eu acho que, por mais que os relatórios estejam públicos, são relatórios grandes, são relatórios, e são relatórios muitas vezes acadêmicos, né? Com uma linguagem que não necessariamente é a melhor linguagem para divulgar esse material de forma geral, né? Então, a gente tem trabalhado em 2 linhas aqui. Por um lado, a gente tem produzido boletins informativos, boletins mais curtos que tragam esses achados de forma sintética e numa linguagem mais direta. E, por outro lado, a gente tem trabalhado também para sistematizar os dados das avaliações já realizadas. A gente tem um histórico super grande de avaliações, né? Isso que eu falava, já 45 já realizadas e mais 15 que vão sair nos próximos meses. Mas dentro de cada uma dessas avaliações, uma série de perguntas avaliativas é respondida. Então, quando a gente olha para isso tudo hoje,
a gente gostaria de ter uma forma de absorver todas essas informações de uma forma mais direta e mais simples. Então, a gente tem pensado e trabalhado para sistematizar esses dados e conseguir futuramente ter uma base pública, um dashboard para compartilhar e para quem quiser saber mais sobre será que tipo de programa que já foi avaliado, né, consegue modificar, consegue impactar o nível de emprego, por exemplo. E aí você poderia possivelmente consultar nessa base. Então, acho que são essas duas linhas de divulgação, num entendimento de que temos um histórico muito grande de avaliações já realizadas e gostaríamos muito de tornar tudo isso público, né? De novo aqui, se a gente fez todo esse esforço, né? Se o governo fez todo esse esforço para a produção de evidências, que essas evidências de fato sejam utilizadas para melhorar a qualidade do gasto público, para aprimorar as políticas públicas, para permitir que os tomadores de decisão tomem boas decisões, né? Então, é muito esse o nosso esforço quando a gente pensa na linha de divulgação. E acho que aí a nossa última linha de atuação é o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, né? Esse conselho é um colegiado composto por secretários executivos do centro, do que a gente chama aqui de centro de governo. Ele avalia políticas tanto de gasto direto quanto de subsídios em 2 comitês técnicos, emite recomendações de aprimoramento, propostas de como que essas políticas poderiam ser aprimoradas, e posteriormente ele monitora essas recomendações. O CEMAP, ele já existe há bastante tempo, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. O CEMAP, o decreto que institui o CEMAP como conselho é de 2019, mas os esforços para a institucionalização da avaliação no governo brasileiro, eles vêm, a gente pode, pelo menos assim, no contexto que levou o CEMAP, chegar até 2015, quando foi criado um grupo de trabalho. De 2015 para cá, né, o CEMAP foi cada vez mais institucionalizado, e aí eu chamo a atenção, acho que, para o que aconteceu tanto em 19 quanto em 20, quando se conectou os esforços de avaliação com o PPA. Eu acho que é bem interessante a gente conectar a avaliação com o PPA, que é um instrumento tão importante de planejamento do governo brasileiro, né? Então, tanto o PPA 2020-2023, a lei que define o PPA, já indica que o CEMAP vai avaliar políticas selecionadas, e o decreto também prevê a avaliação ex post no contexto do CEMAP. E aí eu acho que tudo isso culmina, de certa forma, para a criação da secretaria dentro do novo ministério, né, do reconstruído Ministério do Planejamento e Orçamento. Todos esses esforços que eu estou trazendo aqui são esforços de centro de governo. É importante dizer que, quando a gente pensa, né, em monitoramento e avaliação, acho que muitos de nós pensam na experiência da SAGE, a Joana vai compartilhar já, que eu descobri esses dias que vai fazer 20 anos e fiquei um pouco chocada, mas eu acho que é uma experiência super interessante, a gente está sempre aprendendo com a Joana. E assim como no MDS, há outros esforços de monitoramento e avaliação na Esplanada. Então, esse caminho histórico que eu trago aqui é um caminho muito de centro de governo, né? Não quero diminuir de forma alguma os outros esforços de implementação de avaliação e monitoramento. E aí, qual que é o histórico do CEMAP, né? A gente teve 60 avaliações, como eu disse, o ciclo 22, essas avaliações não estão públicas, na verdade, o prazo final de entrega dos relatórios é justamente hoje. 2019, 2020 e 2021, a gente teve 15 avaliações em cada um desses anos sendo realizadas. E, como eu disse, para cada avaliação eu tenho uma série de perguntas avaliativas. Então, foram 218 questões avaliativas de diferentes tipos de avaliação. E eu queria jogar a luz um pouco sobre esse ponto, né? Nesse gráficozinho de pizza aqui, eu trago os tipos de avaliação que foram realizadas, né? Então, os tipos de avaliações que foram realizados para responder cada uma das questões avaliativas. E cabe notar que se eu tenho 39 avaliações de resultado, eu tenho também 42 avaliações de desenho, né? As avaliações de desenho, seguindo aí as metodologias propostas pelos guias do governo federal, elas incluem construção e análise crítica do modelo lógico, assim como uma discussão sobre os indicadores que podem ser utilizados para analisar esses modelos lógicos, né? Aí eu tenho 39 avaliações de resultado, 25 de implementação, 27 de impacto e 26 de governança. Esses são os principais tipos de avaliação realizadas até hoje.
Em geral, para cada programa avaliado, eu vou ter, principalmente no ciclo 21, uma avaliação de desenho, uma avaliação de governança e uma avaliação ou de impacto ou de resultados realizados. Então, só cabe notar que para cada programa avaliado, eu tenho uma série de avaliações realizadas. E aí, depois da realização da avaliação, são emitidas recomendações. Então, no ciclo 19, foram 31 recomendações para 20 unidades do governo federal. No ciclo 2020, 66 recomendações para 23 unidades do governo federal. E no ciclo 21, 50 recomendações para 21 unidades do governo federal. Essas recomendações, posteriormente, são monitoradas no âmbito do próprio CEMAP. Aí vale dizer que o monitoramento que tem no nome do CEMAP não é um monitoramento de política pública, é um monitoramento, sim, da implementação dessas recomendações. Uma coisa que eu acho que é interessante dizer também é que os critérios de seleção das políticas do CEMAP são objetivos, eles hoje são 3, principalmente: materialidade, criticidade e relevância, e eles são aplicados sobre as ações orçamentárias ou sobre os subsídios. Para as ações orçamentárias, né, a base é o PPA, para os subsídios, as bases são os demonstrativos que são feitos tanto para os subsídios tributários, pela Receita, quanto pelos subsídios creditícios e financeiros, que esses demonstrativos são feitos pela nossa própria equipe. Além disso, tem uma série de critérios de inclusão e exclusão. Então, uma política, se ela foi avaliada, ela só pode voltar a ser avaliada 4 anos depois, e tem uma série de critérios que levam à exclusão da política, do rol de políticas a serem avaliadas. Esses critérios estão públicos, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar também depois no chat, mas tudo isso está público no site do CEMAP. Bem, apesar desses critérios existirem já desde 2020, a gente entende que aprimoramentos são possíveis. Em primeiro lugar, porque nem sempre a seleção de uma ação orçamentária representa uma política pública, né? No Brasil, a forma como o orçamento é pensado, política pública não equivale a uma ação orçamentária. Então, isso é um caminho que a gente quer pensar. Para além disso, as políticas avaliadas, a gente entende que, apesar da relevância ser um dos critérios aqui, esse é um critério que a gente pode aprimorar cada vez mais. Então, a gente pode cada vez mais avaliar aquelas políticas, sejam políticas estratégicas para o governo. Talvez não necessariamente sejam as políticas com maior orçamento, mas são políticas que são estratégicas para o governo conseguir implementar a sua estratégia, né? Pensando aqui, por exemplo, em todos os temas transversais, que em toda a discussão do PPA tem ganhado uma grande relevância. Então, acho que aprimoramentos são possíveis e a gente entende que precisam ser discutidos aí, mas no âmbito do CEMAP. E como que se dá a execução, né, dessas políticas? Cada executor é responsável por uma pergunta avaliativa, e quem que executa, né? Acho que quem executa hoje são servidores ou dos órgãos colegiados, aqueles órgãos que compõem o CEMAP, ou de parceiros. A ENAP é uma parceira super importante, via assessoria de avaliação. E também, em alguns casos, há parcerias externas à administração pública. Eu devo dizer para vocês que essa é a raridade, se eu não me engano, das 200 e poucas perguntas avaliativas que eu falava, né? Menos de 15 foram executadas por parceiros externos. Então, grande parte hoje é executada por servidores dos órgãos colegiados. E aí eu acho que cabe dizer que esses servidores, eles têm trabalhado muito próximo da agenda de monitoramento e avaliação, e, de certa forma, eles tiveram uma formação quase que em serviço, né? Dos processos, das diferentes ferramentas de avaliação. Mas esses executores, grande parte deles, né, vem trabalhando junto ao CEMAP desde o início, desde 2019. A execução das avaliações, ela dura 1 ano, e ao longo desse processo há reuniões técnicas com os gestores, né, para compartilhar achados e indicar, né, os caminhos dos resultados. Além disso, os gestores também participam do processo de formulação das perguntas avaliativas e, posteriormente, uma vez os relatórios estando finalizados, eles são submetidos à análise desse gestor, que deixa público uma manifestação, uma nota técnica sobre analisando, né, os relatórios. São produzidos 2 tipos de relatório, né? O relatório de avaliação e o relatório de recomendações. Eu coloquei um exemplo aqui, mas quando eu terminar de falar, depois eu compartilho no chat
o nosso site, onde vocês podem encontrar todos os relatórios. O relatório de avaliação é um relatório mais técnico, bem extenso, e os relatórios de recomendações são relatórios mais executivos, que indicam os achados avaliativos que dão suporte às recomendações que estão sendo feitas pelos executores. As recomendações, elas são depois levadas para os comitês técnicos, deliberadas e posteriormente para o CEMAP, onde elas são aprovadas ou não. Então, a versão que está lá pública no site é a versão já final, já com tudo aprovado. Mas a nossa ideia aqui é pensar também em possibilidades de aprimoramento, né? A gente entende que o trabalho que o CEMAP realizou nos últimos anos foi um trabalho de suma importância, mas a gente também entende que tem caminhos para aprimorar. Nós temos trabalhado desde o início do ano para ter um novo decreto do CEMAP. Esse decreto está nos estágios finais de aprovação, mas ele ainda não está assinado. E, portanto, eu também já não posso ficar trazendo muito aqui dos novos avanços ainda. E, além disso, a gente entende que a SMA precisa assumir um papel mais protagonista em todo esse ciclo avaliativo. Como eu falava lá no início, né, a nossa equipe tinha um papel muito de supervisão. E a gente quer cada vez mais colocar o chapéu de especialista em monitoramento e avaliação na esplanada, e isso significa até mudar a nossa participação no próprio ciclo CEMAP. Acho que uma coisa que é importante de dizer é que, para além de diretora, né, da SMA, eu falo aqui também com a atribuição de coordenar o FIRPO, né, o Sérgio, o secretário, é o coordenador dos comitês, e a minha diretoria é quem dá o apoio nessa coordenação. Então, coube à SMA, no novo decreto de atribuições do Ministério, toda a Secretaria Executiva do CEMAP, e aí é nesse papel que eu estou aqui também contando para vocês um pouco das possibilidades futuras. Então, eu acho que a minha apresentação era basicamente isso. Acho que reforçar que a gente entende que, em termos de centro de governo, né, o CEMAP foi um avanço significativo. A gente quer continuar esses esforços, a gente entende que a avaliação é uma política de Estado, então a gente precisa garantir que isso seja institucionalizado, mas a gente quer mudar, a gente quer aprimorar, e a gente entende que tem espaço para aprimoramento, seja em todo o processo de seleção, seja no processo de execução, a gente entende que a gente pode estar mais próximo dos gestores, seja também no processo de recomendações, que é um processo que a gente quer, aí junto com os outros órgãos colegiados do CEMAP, aprimorar e pensar, para que a avaliação de fato possa ser utilizada para aprimoramento de política pública, né, para apoiar aí os tomadores de decisão em tomarem melhores decisões, né, e no final das contas, acho que o que todos nós queremos é a evidência para garantir que a sociedade brasileira receba o melhor, né, tenha o melhor, e que o dinheiro público seja gasto da melhor forma possível. Era isso, pessoal, muito obrigada, eu vou compartilhar esses links que eu comentei aqui no chat, e estou à disposição para a gente trocar uma ideia depois. Obrigada, Camila. Já tem comentários aí, perguntas, depois a gente faz. Então, agora a gente vai passar para a Regina Luna, que tem o desafio aí de falar sobre construção de capacidades em avaliação no governo federal. Regina, muito obrigada pela presença, bem-vinda, e a palavra está com você. Obrigada, Carol, obrigada, Márcia, obrigada, Camila. A Camila me ajudou bastante, né? Porque ela, fazendo essa apresentação antes, ela cria um contexto bem legal para eu poder contar um pouco da nossa experiência de formação de capacidades para avaliação aqui na ENAP. Bom, primeiro que nada, meu nome é Regina, a Márcia já me apresentou, e eu estou desde 2017 coordenando a pós-graduação estrito sensu da Escola Nacional de Administração Pública. Por que a gente resolveu entrar nessa seara? A ENAP já se caracterizou aí no passado pela formação de carreiras, né, mais recentemente com a construção da Escola Virtual de Governo, que é uma ideia, uma sacação bem legal que o pessoal teve lá atrás, em 2016, mais ou menos, de colocar num único espaço todos os cursos, ou a maior parte dos cursos que as escolas de governo
oferecem cursos curtos, cursos mais instrumentais, cursos que falam mais na construção de capacidade cognitiva do que de outra coisa, né? E a gente também já vinha, desde 2002, desenvolvendo uma capacidade de fazer especializações, formações mais longas um pouquinho, mas ainda, né, verticalizadas, daí a ideia da especialização. E aqui, quando eu cheguei na escola, nessa última passagem, em 2017, mais ou menos, nós começamos a ampliar o leque de especializações. E a gente foi percebendo que, além né, de ter essa demanda pelo aprofundamento de determinados conhecimentos, pelo aprofundamento do uso de técnicas, pelo aprofundamento do conhecimento dessas técnicas na administração pública, nós também sentimos falta de uma formação um pouco mais longa, mas num aspecto mais horizontal, né? Menos instrumental, menos focada no procedimento, menos focada no curto prazo, né? Mirando o longo prazo. E, além do mestrado em Governança e Desenvolvimento, que nós lançamos em 2017, ali por volta mais ou menos de 2018, 2019, nós conseguimos a aprovação junto à CAPES de um outro mestrado em avaliação e monitoramento de políticas públicas. E por que a gente optou em fazer um outro mestrado e não propor uma linha de pesquisa no mestrado em Governança e Desenvolvimento que também abrangesse essa linha de avaliação? Não é que você não vai pensar em avaliação quando você está falando de governança e desenvolvimento, mas nós sentimos a lacuna, né? Sentimos que há uma demanda reprimida na administração pública para desenvolvimento de dois grandes perfis ligados mais especificamente à avaliação de políticas públicas. Tem um perfil que a Carol, desculpa, que eu vi que a Carol, mas não é a Carol, foi a Camila, que a Camila já apresentou, que é esse perfil de quem faz a avaliação, né? Então, o ideal, né, no mundo ideal, em cada equipe que pensa uma política pública, que pensa um programa, no mundo ideal, a gente tem as pessoas que se dedicam a coletar as evidências, né, coletar as informações, formar as evidências, se aprofundar em métodos e estar sempre alimentando o decisor ou o colegiado que toma a decisão com as melhores evidências possíveis, né, o melhor cenário possível para melhorar a decisão, né? E isso não se faz no vácuo, isso também se faz com um forte compromisso com valores, e isso varia de governo para governo. Então, esse é um perfil em que a gente mira e que a gente quer formar, né? Tem um outro perfil que a gente também quer formar, que é o perfil não do avaliador, mas de quem vai, eventualmente, se responsabilizar pela contratação de uma avaliação. Então, só no exemplo que a Camila deu, das avaliações que a gente faz aqui, não aqui na coordenação de pós-graduação, na CEGEV, na Coordenação Geral de Organização de Evidências e também de Avaliação. Você tem as pessoas que vão a campo para coletar as informações, para montar o cenário, né, olhando aqueles critérios, olhando aquilo que a Camila já apresentou, saber quanto se gasta, saber quantas pessoas, eventualmente,
vão ser beneficiadas por aquela política, por aquele programa, pensar em benefícios, né? Fazer essa avaliação, custo-benefício, pensar na efetividade. E também você precisa ter a pessoa que sabe conversar com esses avaliadores, que sabe discutir a metodologia, que sabe discutir o objetivo do programa e, eventualmente, que sabe como desenhar um sistema de monitoramento e um sistema de avaliação e fazer esse processo rodar. Então, a gente tem esses dois grandes perfis, né? A pessoa que desenha, que pensa em grandes linhas o processo de avaliação, o processo de monitoramento, e tem as pessoas que se dedicam a coletar essas informações, a checar essas informações, a fazer a validação dessas informações, garantindo que a gente tenha não o cenário mais positivamente mais próximo da realidade, mas aquele conjunto de informações, aquele painel de indicadores que nos indica para onde que o problema está apontando e quais são as medidas que o governo pode tomar, primeiro que nada, para não piorar o problema, e, segundo, para mitigar os efeitos mais danosos desse problema, né? E isso é feito não apenas treinando pessoas, né? Eu, pessoalmente, acho que o verbo treinar é muito limitante, né? A gente prefere educar, formar, capacitar, de forma que as pessoas tenham um olhar preparado para entender o problema como um todo e, ao mesmo tempo, que consiga desenvolver, né, essas ferramentas, que consiga fazer um acompanhamento, uma avaliação de programa, que, ao mesmo tempo, respeite os valores definidos pela Constituição, pela política pública, pelo planejamento, e, por outro lado, que forneça as informações, digamos assim, mais positivas para tornar o processo de decisão, processo de divulgação dos resultados das avaliações mais coerente, né, mais orgânico. Quando a gente fala também nessa questão de avaliar para quê e por que avaliar, nós seguimos uma linha aqui que é uma linha mais interpretativa, mais interpretativista. Lógico que a gente ensina a montar um painel de indicadores, lógico que a gente discute qual é a importância de se ter esse painel de indicadores, lógico que a gente discute como você pode desenhar um sistema de monitoramento, acompanhamento, avaliação de políticas, de programas, lógico que a gente discute tudo isso. Mas, além disso, o que a gente procura incutir nos nossos alunos é aquela noção de que avaliar não é só estabelecer uma lista de sugestões de como melhorar o programa e entregar na mão do decisor, né? E aí, decisor, você que se vire por aí, você que lute agora para incluir, né, para incorporar os resultados da avaliação no processo seletivo. Não. Uma linha que a gente prefere seguir é aquela linha defendida pela Carol Weiss, né? A avaliação tem vários, né? Tem diversos usos. Tem esse uso mais instrumental, que a avaliação eu rodei aqui o meu checklist, isso aqui está funcionando bem, isso aqui não está, de acordo com os meus critérios, de acordo com as minhas medidas, e
a sugestão, né, na mesa do decisor é essa: termina esse projeto, começa um outro, foca esse grupo, né, tira o foco de outro grupo. Mas tem pelo menos mais umas 3 possibilidades de que a avaliação seja utilizada na política pública sem ser esse uso mais instrumental. Então, só de você promover a avaliação do programa, só de você trazer para a avaliação do programa, por exemplo, o beneficiário das ações, você já aprende mais sobre o programa do que apenas monitorando indicadores e valores empregados, né? Você trazendo para dentro do programa a equipe que pensa, a equipe que implementa, a gente já está criando capacidade para entender que o processo de implementação da política também está integrado ao processo de avaliação, né? E, finalmente, quando você precisa atrair para garantir apoio a um determinado programa, a uma determinada política, a própria avaliação vai trazer elementos, vai ajudar os defensores do programa a construir evidências sólidas no sentido de demonstrar que não necessariamente uma política, para ser bem-sucedida, ela tem que ser custo-efetiva, ela tem que garantir a maior eficácia. Muitas vezes, essa eficiência que a gente vê muito, né, principalmente na cabeça de quem pensa avaliação de política igual ao controle, como a Camila mostrou, essa eficiência, ela mascara, né, diversos outros fatores, diversas outras dimensões. E, muitas vezes, a política vai garantir uma eficiência no longo prazo pelo seu aspecto, digamos assim, né, pelos vasos comunicantes, pelas nossas diferentes formas de influenciar o desenvolvimento de uma comunidade a partir daquela ação pública. Por exemplo, durante muito tempo, e até hoje ainda, né, a gente escuta argumentos contrários a políticas de transferência de renda como Bolsa Família. A gente ainda escuta isso. Mas quando você coloca no longo prazo os benefícios que uma política de transferência condicional de renda traz para a sociedade, não tem como a gente não pensar, né, em continuar com essa política. Você não vai ver ali no curto prazo um grande ganho de eficiência, mas no longo prazo, quando você percebe que aquelas crianças, aquelas famílias que estão sendo atendidas, elas vão ganhar em aprendizado, elas vão ganhar em saúde, elas vão ganhar em chegar à idade adulta com um patamar de saúde, de educação, de consciência cívica maior, e o que o país vai ganhar com essa geração, né, que já chega com melhores condições lá na frente, daqui a 20 anos, não tem como a gente mensurar, né? Outros exemplos de políticas também que ali no curto prazo a gente não consegue perceber o seu valor, mas lá na frente a gente vai conseguir perceber, é vacinação, né? Então, toda essa discussão que eu estou trazendo aqui, que a Márcia já me lembrou, que eu estou nos meus últimos 4 minutos, né, pela contagem do relógio, toda essa discussão a gente procura trazer para dentro dessa formação em pós-graduação em estrito senso, fugindo de soluções fáceis, fugindo de construções, né, eu vou ter um bom avaliador se eu ensinar os instrumentos, se eu usar as ferramentas. Não, a gente procura construir uma capacidade maior em avaliação de políticas públicas, ajudando os nossos alunos, que são servidores públicos, a entender os métodos, a entender o que a avaliação está trazendo, e, mais que isso, a colocar
os efeitos das políticas no longo prazo. Nós estamos trabalhando, nós estamos fazendo intervenções na sociedade, quando se faz uma política pública. E essas intervenções na sociedade, a gente só vai ter uma ideia melhor do impacto que elas têm no longo prazo e olhando bem mais para frente. Eu não fiz a apresentação em PowerPoint, mas eu queria, Márcia, se você puder compartilhar aquele linkzinho que eu te mandei mais cedo, só para fazer, só para a gente não perder o momento e fazer o merchanzinho básico. Nós estamos já com o processo seletivo para os mestrados e para o nosso doutorado abertos, né? O edital foi publicado semana passada, e mais lá para frente, lá para agosto, setembro, a gente deve publicar o edital já com as informações de prova e tudo mais. Então, se aqui, entre os nossos 48 participantes, se houver um servidor, uma servidora pública, pensando em aprofundar os seus conhecimentos em avaliação, se estiver achando que é aquele momento, né, de pegar um compromisso de mais longo prazo, pensar no mestrado, pensar no doutorado, está aí, tá? Vem aqui conversar com a gente, baixa o edital, dê uma lida na bibliografia, para vocês perceberem bem para onde que a gente está indo, tá bom? Obrigada, Márcia, obrigada, Camila, obrigada, Carol. Agora é a vez da Joana, né? Muito obrigada, Regina, já queria comentar, mas vou guardar aqui meus comentários para daqui a pouco. Vamos ouvir agora, então, a Joana Costa, que vai trazer para a gente um pouco uma discussão sobre transversalidade da agenda de avaliação no governo federal nos órgãos finalísticos. Bem-vinda, Joana. Bom dia, vocês estão me escutando e estão vendo Sim. minha tela? Sim, vendo sua tela, só não está no modo de apresentação. Agora tá. Isso, agora tá. Tá, bom dia, então. Gostaria de agradecer o convite. É uma alegria estar aqui participando da Glocal e participando de uma mesa, né, coordenada pela RBMA e coordenada pela ENAP. E é uma honra estar aqui também representando a SAGCAD. Né? Eu vou falar um pouco, né? A minha apresentação vai ser, né, complementar à da Regina e à da Camila, né, no sentido que eu vou trazer essa experiência, né, de monitoramento e avaliação nos órgãos finalísticos, né, trazendo a experiência da antiga SAG, que é a atual SAGCAD. Então, só para explicar, né, a gente, na estrutura do MDS, né, na nova estrutura do MDS, o decreto em janeiro de 2023, né, ele estabeleceu a Secretaria, né, de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único. Né? Essa é uma secretaria que ela tem, né, o mesmo status das outras secretarias finalísticas do Ministério do Desenvolvimento Social. E é uma secretaria que tem como atribuições, né, as funções da antiga SAGE, né, que é coordenar, né, o processo de avaliação e monitoramento das políticas e programas do MDS, né, apoiar a gestão da informação e também, né, tem as atribuições de fazer a gestão do cadastro único e todas as atribuições, né, de operacionalização do cadastro único. Né? Então, é uma secretaria que tem bastantes desafios. E tem um desafio especial que é justamente esse dessa fusão, né, dessa união, né, entre as funções relacionadas, né, da antiga SAGE, né, as atribuições de monitoramento e avaliação, né, e essa junção com as atividades do cadastro único, né, em uma única secretaria. Então, a gente tem esse desafio, né, ficou uma secretaria grande, e ela tem a vantagem, né, um ponto positivo, é que foi a manutenção desse status, né, em relação às outras secretarias finalísticas. Né? Então, tanto as atividades de avaliação e monitoramento, quanto as atividades do cadastro único, né, eles têm essa horizontalidade, né, em relação às outras secretarias finalísticas aqui do MDS. E, para além disso, né, a gente não pode negar, né, como a Camila já mencionou, né, o ano que vem vão ser 20 anos de SAGE, então esse legado, né, todo esse histórico da SAGE é, sem dúvida, um ponto positivo para
o funcionamento, né, atual da SAGE-CAD. E dentro desse legado, né, vale a pena a gente, né, mencionar aqui que a SAGE, né, ela foi uma inovação institucional, né, em 2004, ela foi introduzida em 2004, e ela teve, né, esse importante papel de pensar, né, sistemas de monitoramento e sistemas de avaliação, né, e gestão da informação de forma concentrada, né, e não fragmentada. E a SAGE teve esse desafio também, como a Camila e a Regina já falaram, né, teve esse desafio, a SAGE, né, de enfrentar, às vezes, essa confusão, né, entre avaliação e fiscalização e controle, né? Então, a SAGE teve muita resistência, né, no início, com esse conceito de avaliação, né, em fazer entender, né, que a avaliação é uma coisa diferente de fiscalização e controle, né, que a avaliação tem a ver com você querer melhorar a política pública, entender se a política pública está atingindo os resultados que eram almejados, né. Então, a SAGE, né, enfrentou esse desafio e esse desafio de implementação dessa cultura avaliativa, né? É um desafio que a gente ainda tem, mas sem dúvida, depois de 20 anos da SAGE, né, aqui internamente no MDS, né, a cultura avaliativa assim, está muito mais presente, né, do que no início, né, há 20 anos atrás. E a SAGE, né, como legado, né, ela teve esse papel de pensar, né, esse sistema de monitoramento e avaliação de forma conjunta, né, em pensar uma elaboração de política de monitoramento e avaliação do MDS, né, a gente agora está aqui no desafio de essa política, né, foi sendo alterada ao longo do tempo, então a gente também está com esse desafio de atualizar essa política. E a gente tem né, ficou essa importante herança, né, porque o papel da SAGE ele foi sendo compreendido e legitimado pelas demais secretarias ao longo do tempo, né? Então a gente ter agora, né, esse papel, né, de pensar monitoramento e avaliação, tendo em vista esse legado da SAGE, né, sem dúvida é um caminho pavimentado que deixa o nosso trabalho, né, menos difícil. E aí, só para falar um pouquinho, né, dos desafios da SAGE, o desafio que a gente tem ainda hoje em dia, né, e pensar, né, nesse processo coordenado de avaliação de políticas públicas, né, o objetivo final é sempre a gente ter o quê? A política pública melhorada, né? Então, nessa seta aqui, né, é um pouco esse processo de coordenação, né, como a Camila estava falando, assim, no nível federal, aqui dentro a gente pensa nesse processo, né, dentro do Ministério, né, dentro de um órgão finalístico. Então, a ideia é fazer essa seleção, né, das políticas e programas que vão ser, né, monitorados, avaliados, né, executar essa avaliação, né, ter essa proposição, né, tendo em vista os resultados, né, obtidos, fazer essa proposição, né, de melhorias, ter essa pactuação de que essas melhorias, né, de que esses resultados, de fato, eles vão virar política, né, que essa não é uma etapa trivial, né? E aí eu gostaria só de falar, assim, na fala da Camila, né, ela falou da importância de sistematizar, de disseminar, então você transformar, né, todos aqueles relatórios que têm, né, um conteúdo, um teor muito mais acadêmico, é um importante passo nesse sentido, né, de transformar a avaliação, de fato, em resultado em políticas públicas, né? E no final, o que a gente quer é ver a política pública melhorada. E eu gosto de falar que, na verdade, assim, essa seta aqui, ela poderia ser no formato de um círculo, porque, na verdade, a política pública vai ser melhorada, vai ser aperfeiçoada e vai vir todo um ciclo de avaliação, né? Porque a avaliação e o monitoramento são processos constantes, né? Você não faz uma vez e pronto, acabou. Não é isso. A ideia é você estar sempre pensando em melhorias, em aperfeiçoamentos, entendendo se a política, de fato, está atingindo aquele objetivo, né? Que é o objetivo desejado. E é importante mencionar, né, que essa visão de avaliação, sem dúvida, assim, a gente ter esse legado de 20 anos de SAGE é um legado muito importante, né, para a gente ver como essa compreensão da avaliação, né, a compreensão da avaliação com esse objetivo, né, de você fundamentar, né, decisões estratégicas, você fundamentar, né, políticas públicas, né, que o objetivo último, né, tendo em vista que o MDS é combater, né, pobreza e fome, essa visão de política de avaliação, né, com esse objetivo, né, sem dúvida, os 20 anos de legado da SAGE assim, foram fundamentais para que essa visão fosse, né, mais aceita, especialmente aqui internamente no MDS. Então, voltando, né, para as atribuições da SAGE-CAD, né, então, para além das atribuições relacionadas ao cadastro único, né, a gente tem duas atribuições,
né, que são essas que estão associadas, né, ao papel da antiga SAGE, né, que é o de coordenar avaliação, monitoramento e gestão da informação das políticas e programas do Ministério, em parceria com as outras secretarias, né, finalísticas aqui do MDS, apoiar o desenvolvimento de soluções de inteligência e gestão da informação para planos, políticas, programas, projetos, serviços e ações do Ministério. E é importante ter em vista, né, que essa atribuição, né, essa missão, apesar dela poder ser vista como uma atribuição meio, na verdade, assim, essa missão ela é super importante para a gente atingir a missão última do Ministério, né, que é você poder ter políticas públicas eficientes no combate à pobreza e no combate à fome. Né? Então, apesar dessa discussão se essas atividades seriam atividades meios ou atividades fins, na verdade, o que é importante é que são atividades fundamentais para a gente chegar na atividade finalística principal, que é você ter políticas públicas efetivas, né? Políticas públicas que, de fato, alcancem a erradicação da pobreza e da fome. E explicar só um pouquinho também, né, como é a organização da SAGE-CAD. Né? Então, a secretaria ela é dividida em 5 departamentos, né? Tem um departamento de gestão contratual, né? 2 departamentos, né, associados mais a essa atribuição, né, da antiga SAGE, que é o Departamento de Monitoramento e Avaliação, né, que eu estou aqui representando. Tem o Departamento de Gestão da Informação e tem outros 2 departamentos que são mais ligados às atribuições do Cadastro Único, né? De operação do Cadastro Único e de gestão do Cadastro Único. E como a gente organiza as nossas atividades, né? A gente herdou essas atividades, né, de forma um pouco desestruturadas. Então, a gente está retomando, né, algumas atividades que já existiram no passado, né, da antiga SAGE. Então, uma forma de organizar esse plano, né, a gente precisa de um plano de ação, né, de um plano de monitoramento e avaliação. Então, para a gente estabelecer esse plano, né, em acordo dentro do MDS, né, como é a forma da gente organizar isso? A gente, né, está retomando, né, o GTMA, que é uma instituição, né, que já existiu anteriormente, que é o quê? É um grupo de trabalho de monitoramento e avaliação. E é um grupo de trabalho que envolve todas as secretarias do MDS. Né? A ideia é que, em conversas tanto individuais com cada secretaria, quanto em conjunto com as secretarias, a gente poder pensar, né, e estabelecer as prioridades, né, de monitoramento, de avaliação e mesmo de uma agenda de pesquisa, né, para essas políticas e programas do Ministério do Desenvolvimento Social. Então, o GTMA ele tem esse importante papel, né, interno da gente organizar o nosso plano de ação, né, em termos de monitoramento e avaliação. E aí, só para explicar um pouquinho, né, o que a gente, né, entende com cada uma dessas, né, atividades. Então, no monitoramento, né, a gente tem esse importante papel de pensar os indicadores, né, de definir indicadores, né, considerando, né, tanto as políticas, os programas, o cadastro único. Então, pensar os indicadores que serão importantes tanto para monitorar, né, políticas e programas, quanto para gerar informação para o público externo também. Né? E nesse sentido, a gente tem as ferramentas, vou falar um pouquinho mais no próximo slide, né, sobre as ferramentas informacionais que ficam disponíveis no site da SAGE-CAD, né? E nessas ferramentas a gente tem indicadores que foram pensados, né, tendo em vista, né, as informações que a gente tem aqui no MDS. Né? E para além disso, né, de pensar os indicadores, é importante a gente pensar também na documentação. Né? Então, a gente, né, documentar, ter uma lista, né, ter um rol tanto dos programas e das políticas, quanto dos indicadores. Então, a gente tem uma ferramenta que por enquanto, está de uso interno, mas a ideia também é deixá-la, né, pública externamente, que é uma ferramenta que ela tem esse importante papel, né, de documentar os programas e, né, você vai poder ter essa lista dos programas, com as características dos programas, e também de documentar cada indicador, e especialmente os indicadores, né, que estão disponíveis publicamente, né, deixar bem claro, né, como eles foram pensados, como eles são, né, feitos. E, além disso, a gente tem também uma ferramenta que também está interna, mas a ideia também é deixá-la, né, pública, que é o painel de monitoramento dos projetos estratégicos. Né? Então,
são definidos os projetos estratégicos. A gente está nesse momento, inclusive aqui internamente, né, junto com a SPOG e no planejamento estratégico aqui do MDS, definindo exatamente quais seriam esses projetos estratégicos, mas a ideia é que, pelo menos, esses projetos estratégicos, eles têm que ser monitorados, né, de forma mais contínua. E para isso tem esse painel, né, com um conjunto que tem um conjunto de indicadores para cada política, para cada programa, né, são indicadores que são pensados sempre em conjuntos com as secretarias finalísticas, né, com as secretarias que fazem a gestão, né, de cada programa, e a ideia é fazer esse monitoramento contínuo, né, pelo menos, né, dos projetos, né, dos programas que são considerados estratégicos. E, além disso, né, a gente tem também a atividade de avaliação, né? Então, também é importante a gente definir essa agenda de avaliações, né, tendo em vista também os programas que vão ser considerados prioritários, né, para avaliação, e também pensar os diferentes tipos de avaliação, considerando o estágio em que está cada programa, né? Então, tem programas que a gente, né, vai pensar numa avaliação ex ante, programas que a gente vai pensar em avaliação ex post, programas que a gente vai pensar em avaliações de implementação. Então, a ideia é a gente pensar exatamente, né, que tipo de avaliações, né, qualitativas, quantitativas, e definir essa agenda, né, de prioridades, né, junto com o GTMA. E, para além disso, né, assim, reforçando de novo, né, aquela fala da Camila, né, é importante esse papel da gente disseminar os resultados, né? Então, deixar os resultados, né, públicos disponíveis, né, tanto através de publicações, como através da realização, né, de eventos, para a gente, né, publicizar os resultados que são encontrados, né, e possibilitar, né, que esses resultados fomentem a formulação, o redesenho, né, de políticas públicas. Além disso, a gente tem também esse papel de fomentar o debate de temas relevantes dentro no contexto do MDS. Então, a gente retomou um projeto que também tinha sido interrompido lá atrás, em 2018, que é o Sexta com Debate. Então, a ideia também é a gente, né, trazer, né, pesquisadores de fora, né, dentro de temas que são relevantes, né, para o MDS, para promover esse debate interno. E pensar também, né, capacitação, né, para monitoramento e avaliação, né, especialmente tendo em vista essas ferramentas, né, que a gente tem aqui na SAGCAD. E, para além disso, a gente pensa também que, né, no nosso papel também é pensar a agenda de pesquisa, né? Eu estou colocando aqui a agenda de pesquisa, porque alguns estudos não se classificam exatamente como avaliações, e são estudos super importantes também para o desenho de políticas, né, para o aprimoramento das políticas públicas. Então, né, a gente tem estudos, né, que discutam o dimensionamento, né, das populações elegíveis, né, e tentar, né, caracterizar e dimensionar as populações elegíveis, né, de diferentes programas, serviços e benefícios, né, do MDS. São estudos, né, relevantes que a gente, né, tem esse papel de coordenar também, ou mesmo de realizar estudos descritivos e de diagnósticos, né, que também vão fomentar o desenho, né, que vão subsidiar o desenho de política pública. Então, a gente tem, né, no GTMA, né, ele tem essa importante função de coordenar essa agenda, né, de coordenar esse plano de ação, né, considerando esses eixos, né, de monitoramento, avaliação e uma agenda de pesquisa. E aí, só para falar um pouco das ferramentas informacionais da antiga SAG, né, a atual SAGCAD, né, são ferramentas muito... algumas dessas ferramentas, né, a gente está pensando num processo também de reformulação, mas muitas delas já são, né, o uso já é bastante, né, difundido, né, tanto entre pesquisadores quanto entre gestores. A ideia é que essas ferramentas elas, né, possam dar informação tanto relacionadas, né, informações do cadastro único, informações, né, do censo SUAS, informações de políticas e programas do MDS, e a ideia é que essas ferramentas sejam utilizadas por diferentes públicos, né, tanto o público de pesquisadores, quanto o público de gestores da política, né? Seja no nível federal ou no nível municipal. Então, muitas dessas ferramentas, elas deixam as informações no nível municipal, para que o gestor municipal tenha acesso, né, a informações de programas federais no seu município, né? Ou tenha acesso a informações do cadastro único no seu município e possa usar isso para sua gestão.
Então, essas ferramentas têm essa função, né? Tem outras ferramentas, eu só coloquei aqui nesse slide, assim, somente, né, algumas. E a gente tem também, né, além de disponibilizar essas ferramentas, a gente disponibiliza também microdados, né? Então, a ideia é a gente disponibilizar, né, a título de pesquisa, né? Então, para pesquisadores, né, a gente deixa, na verdade, bases desidentificadas no site, né, para que, né, qualquer pessoa possa baixar e extrair dali as informações que deseja, mas a gente tem também a disponibilização de microdados individualizados para pesquisadores que solicitam a informação para a gente. Né? Isso tudo com o objetivo de gerar mais pesquisas, de gerar, né, mais avaliações, né? Porque quanto mais avaliações, né, quanto mais avaliações, né, melhor para aquela política, para aquele programa, né? Mais informação, mais evidência, né, para fomentar a melhoria da política pública. E além de políticas e programas, só mencionar também essa ferramenta que é o MOPS, né, que ela disponibiliza informações sobre serviços de forma georreferenciada. Né? Então, a gente consegue localizar serviços, não só do SUAS, mas serviços de saúde, educação, enfim, de forma georreferenciada, né, para o gestor, né, poder entender também onde é que está essa distribuição de serviços. E, né, pensando em trazer um pouco, né, a discussão de, né, como, né, que tipo de medidas, né, podem fortalecer, né, pensando no fortalecimento dessas atividades, né, que eu mencionei aqui, né, da SAGCAD, num órgão finalístico, uma medida importante é a alocação orçamentária, né? Todas essas atividades que eu mencionei e a possibilidade de realização desses estudos, né, a gente não tem o fôlego de realizar tudo aqui internamente com os recursos humanos que a gente tem. Né? Então, é importante a gente ter uma alocação orçamentária, então a gente tem um orçamento, né, específico para a realização de avaliações e estudos e pesquisa. Né? Esse orçamento é importante para a gente poder estabelecer parcerias com outras universidades ou com consultores. Ter essa possibilidade de financiamento também através, né, de órgãos internacionais, então ter, né, financiamentos, né, com o Banco Mundial, com o BID, né, é uma forma importante ter esse orçamento e esse financiamento para a gente poder, de fato, realizar toda a agenda, né, de avaliação e pesquisa que a gente, né, vai estabelecer. E, além disso, é super importante, né, essa articulação, né, entre as organizações. Né? Então, de forma interna, a gente tem o GTMA, né, para a gente organizar essa agenda, né, de avaliação e de pesquisa, e externamente é muito importante também a gente, né, ter essa parceria, né, com o Ministério do Planejamento, né, com a Secretaria de Monitoramento e Avaliação, né, como a Camila estava explicando, então ter essa parceria com o Ministério do Planejamento, com a RBMA também, com a ENAP e com outros organismos internacionais, né, JPAL, essa parceria, ter essa articulação é muito importante para a gente poder dar conta e poder ampliar, né, a nossa agenda de avaliação e de pesquisa. Além disso, né, ter a cooperação técnica de outros, né, organismos, como o IBGE e IPEA, também é fundamental para a gente, né, poder realizar todas as atividades, né, programadas. Eu que sou, né, funcionária do IPEA de carreira, antes eu estava lá do outro lado, né, atendendo meio que as demandas, né, de avaliação e de estudos, né, tanto da antiga SAGE quanto do SEBAP, né, agora eu estou aqui nessa outra experiência que é, né, organizar, mas desde a minha experiência lá no IPEA e da minha experiência, assim, né, essa cooperação técnica, né, ter essa parceria entre IPEA e IBGE é fundamental para tocar essa agenda de avaliação e de estudos, né. E, além disso, né, pensar também na formação e na capacitação, né, tendo em vista monitoramento e avaliação, e especialmente olhando para as nossas ferramentas, né, poder divulgar o uso, poder entender a experiência do usuário, né, em que medida a gente tem que, né, melhorar e pensar, né, nas ferramentas, né, que disponibilizam, né, toda essa informação que é gerada aqui internamente, né, tanto para, né, pesquisadores ou para a sociedade em geral, quanto, né, para gestores. Né? Esse é um importante retorno e uma forma de divulgar, né, a importância de monitoramento e avaliação.
E aí, pensando um pouco, né, na verdade, né, na discussão que eu já trouxe um pouquinho, né, de como que a avaliação, né, contribui para essas decisões estratégicas, né? Como eu já falei um pouco, né, toda essa produção do conhecimento, né, através de avaliação, de monitoramento, o objetivo final é justamente poder influenciar essas decisões estratégicas, né, do governo, no sentido de melhorar, de aperfeiçoar as políticas públicas e tendo como base evidências, né? Então, é produzir esse conhecimento, produzir evidências empíricas para que no final as decisões de políticas públicas sejam bem fundamentadas, né? Então, a gente poder ter esse conjunto de evidências, poder identificar melhores práticas, né, tudo isso vai contribuir para que, né, a tomada de decisões ela seja feita de forma mais informada, para que a gente tenha esse processo de monitoramento e aprendizado de forma contínua, né, e tendo isso tudo de forma transparente, né, fazendo a disseminação, tendo as informações disponibilizadas, né, em ferramentas e através, né, de publicações e da realização de eventos, né, isso é muito importante. E vale a gente ressaltar também que toda essa experiência, né, de monitoramento e avaliação aqui dentro, né, de um órgão finalístico no governo federal, ela pode reverberar em outras instâncias do governo, né? Então, como eu falei, por exemplo, as ferramentas, né, muitas das ferramentas elas são pensadas no gestor local, né, no sentido de divulgar a informação no nível estadual, no nível municipal. Então, ter esse compartilhamento de informação ou fazer também parcerias, né? Tem parcerias né, nesses outros níveis de governos, ter essa cooperação, né, entre diferentes níveis de governos, né, é importante para a gente difundir o monitoramento e avaliação em outras instâncias de governo, né? A experiência do governo federal ela pode fomentar, né, e colaborar, né, a própria divulgação das evidências empíricas, né, ter uma evidência empírica, né, disseminada, ela vai colaborar não só para a melhoria da política pública no nível federal, mas se essa informação for disseminada o suficiente, né, ou se essa informação de boas práticas for disseminada o suficiente, ela vai resultar também, né, em maior informação para os outros níveis de governo, né? Então, pensar também nesse compartilhamento de informações, nessa cooperação com outros níveis de governo, é uma forma muito importante de pensar também monitoramento e avaliação. E aí aqui são alguns slides, né, de desafio de capacidade, mas também depois da fala da Regina, assim, acho que já está tudo, né, a gente já se sente contemplado também, assim, em relação aos desafios, né, de capacitação e a gente pode até pensar também, assim, de forma conjunta, né, acho que a parceria com o ENAP, enfim, e outras instituições, né, pensando na capacitação, né, olhando para as ferramentas que a gente tem aqui, para as informações, né, específicas que a SAGECAD, né, tem o potencial de divulgar, de disseminar, né, eu acho que é um olhar super importante e a parceria, né, com outros institutos, né, como o ENAP, vai ser super importante para a gente, né, carregar também essa importante missão para frente. E é isso. Obrigada. Obrigada, Joana. Muito obrigada por compartilhar. Eu estava aqui pensando, né, ouvindo vocês três, né, da alegria que é da gente retomar essas conversas, do alívio que é de voltar a escutar essas propostas todas aí no governo federal. A gente tem aqui alguns comentários, eu vou elogios, né, algumas interações aqui que já aconteceram, não sei se vocês já viram. Se quiser, Joana, tirar aqui sua apresentação. E também eu convido quem puder aí também já abrir a câmera para a gente poder fazer essa interação e esse debate aqui também. Eu tenho alguns comentários aqui, perguntas, eu vou, acho que começar pela ordem, tá? Então, tem elogios aqui às apresentações. Camila, tenho alguns comentários aqui de pessoas dizendo, né, da importância de conhecer mais esses esforços e ações de monitoramento e avaliação na secretaria, essa troca de experiência. E tem uma sugestão aqui do Gustavo Costa, ele precisou sair, comentou aqui no chat com a gente, falou que é excelente essa ideia de produzir um dashboard com o histórico do CEMAP, seria importante também por facilitar a identificação das avaliações de políticas que estão ligadas aos ODS.
Isso é interessante, depois eu queria que você Sim. comentasse, tá? Tá. Porque isso também é um interesse nosso aqui em Minas Gerais, a gente também tem tentado esse esforço, eu fiquei curiosa. O Felipe está aí, ele tem uma pergunta. Felipe, você quer abrir o microfone e fazer sua pergunta, já que você já está aí diretamente? Não está conseguindo? Tá, então, Camila, poderia, por favor, falar um pouco mais sobre avaliação de governança? O que é exatamente? Quais são as perguntas avaliativas que estruturam uma avaliação de governança e quais dados são utilizados para produzir essas avaliações? Eu vou seguir aqui algumas perguntas, pode ser? Aí depois você responde todas. Pode. Depois, se poderia falar mais sobre os critérios de avaliação. Isso é uma pergunta da Daniele Ramos, e a gente tem uma pergunta aqui da Anali Pérez, como é estruturada a agenda de avaliação anual do CIMAP? Os ministérios de governo também fazem suas próprias avaliações, ou sempre é o CIMAP quem faz? E, nesse caso, qual seria o papel da SAGE? Se há uma correlação, acho que, né, uma relação integrada entre SAGE e CIMAP. Adriana Queiroz também pergunta sobre critérios, e se existe preponderância de um sobre outro critério, desses que você mencionou. Subsídios e volume orçamentário teriam um destaque maior em contraponto à relevância? O pilar de divulgação, no formato que mencionou, almejaria que a avaliação de política pública gerasse conhecimento acessível para a sociedade, assim melhorasse o entendimento de políticas versus resultados almejados e anunciados? Acho que, então, eu vou abrir para você responder, depois eu passo para as outras participações, tá bom? Tá bom. Obrigada, Carol. Obrigada a todo mundo aí pelos questionamentos. Acho que são muitas. Eu vou tentar passar brevemente por tudo e aí também vou aproveitar o chat para compartilhar alguns links que eu acho que podem ajudar. Começando pelo ponto do Gustavo, do dashboard, eu acho que conectar com os ODS é um sonho interessante, possível, aí, alinhado com o que a gente pensa. E mais do que os ODS apenas, é orientar um pouco os nossos resultados pelos problemas que estão sendo resolvidos por aquelas políticas. Então, para além de eu pensar que eu tenho avaliações de programas pontuais, eu tenho avaliações de intervenções que estão resolvendo problemas, seja pobreza, seja diferentes tipos de desigualdade, seja problemas mais da área econômica, que a gente tem bastante coisa. Então, fazer essa orientação a partir do dashboard para problemas é um sonho que a gente tem tido, assim. Ainda está um pouco longe, a gente está muito na parte de sistematizar aquilo que já existe, mas eu acho que esse seria um caminho interessante. Sobre o ponto do Felipe de avaliação de governança, Felipe, de novo, a referência principal metodológica aqui é o Guia de Avaliação Ex-Post. Eu estava até aqui procurando uma pergunta avaliativa de governança, achei uma aqui de um programa que foi avaliado em 2021, depois eu compartilho aqui o programa exatamente, mas era um programa da área de saúde, e a pergunta de governança era bem simples, há aperfeiçoamentos a serem feitos na governança do programa? Os dados, nesse caso, foram coletados via análise documental e realização de entrevistas com gestores. E aí seguiu-se essa metodologia que está descrita no guia. Depois do guia, o guia de 2018, depois do guia, o TCU avançou bastante na discussão de como avaliar a governança. Então, o TCU tem um referencial que é muito interessante. Eu não sei se você conhece esse material, mas eu posso também compartilhar aqui. Porque a gente fica indo e vindo na questão do controle, né? Mas acho que o TCU ele tem pensado bastante sobre avaliação desde lá de trás, e no caso de governança, ele produz umas coisas muito legais, assim, para quem está com o desafio de realizar uma avaliação de governança. Eu diria aí, como especialista, eu não estou falando como SMA, mas estou falando como especialista que já esteve nessa posição, eu acho que esse é o melhor referencial que tem no Brasil, assim. Mas eu posso compartilhar contigo no chat depois. Acho que teve um pouco de perguntas, né, sobre critérios de seleção. Eu compartilhei a nota técnica que define esses critérios no chat. Essa é uma nota técnica de 2020. Acho que foi a Adriana que perguntou, né, se tem preponderância dos critérios, de um critério sobre o outro. O jeito como a fórmula é pensada não
O jeito como a fórmula é pensada não é para exatamente ter uma preponderante um critério sobre o outro, é uma média simples dos 3 indicadores. Mas, dado a forma como cada um dos indicadores é construída, sim, de forma geral, o que tem sido selecionado, o que foi selecionado nos ciclos iniciais do CEMAP, a partir de quando existiram esses critérios, que foi o ciclo 20 e o 21, foram as ações orçamentárias com maior materialidade, então as maiores ações orçamentárias e os maiores subsídios. Então, apesar da construção do indicador de seleção ser uma média simples, a forma como cada um dos indicadores desses elementos é construído leva, assim, com que materialidade tenha um peso maior. Essa é uma discussão que a gente está tendo internamente, mas que a gente precisa ter no âmbito do CEMAP para pensar, para repensar esses critérios, né, e aprimorá-los. A agenda de avaliação do CEMAP, a Anali perguntou, né, é uma agenda anual, mas os ciclos duram 2 anos. Então, nesse ano, a gente está fechando 22 e iniciando 23, e no final do ano vai ter a seleção das políticas que serão avaliadas em 24. Então, são ciclos de 2 anos, mas eles têm, mas é isso, é um ano de execução e o restante do ano é o outro ano é entre pré-avaliação e divulgação. E no pilar de... A Aline comentou no final, eu acho que só para tocar nesse ponto, sobre o uso das avaliações. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, Aline. As avaliações hoje, elas geram as recomendações, os ministérios setoriais produzem planos de ação, mas acho que o nosso maior gargalo é como tornar com que essas avaliações, de fato, sejam incorporadas pelos gestores finalísticos. Óbvio que para isso acontecer, as perguntas avaliativas têm que ser aderentes, a avaliação tem que ter sido próxima, né, do gestor, não adianta a gente chegar ao final com o resultado. Então, isso tem que ser uma construção conjunta. A gente percebe que esse é um campo de bastante aprimoramento. Os planos de ação, eles existem hoje, então, o CEMAP faz um acompanhamento desse plano de ação, mas a gente quer trabalhar muito essa questão do uso, assim, acho que esse é um ponto, Aline, se eu não estou enganada, do MDS, acho que esse é um ponto que a gente tem bastante para trocar, e aprender com outros atores aí. E acho que, por fim, só para esclarecer, o ciclo CEMAP, ele está avaliando um conjunto restrito de políticas todo ano. A SAGE, ela dentro do MDS, está tocando a agenda dela. Essas hoje não são agendas coordenadas. Eu acho que, assim, idealmente, a gente gostaria que tivesse mais diálogo nosso com as células de MA, mas isso não acontece atualmente. Então, o CEMAP é um processo de centro de governo de definição de avaliações, do que vai ser avaliado, mas a gente gostaria, de fato, que isso ficasse cada vez mais integrado, né? E aí temos trocado bastante com a Joana e com outras células de MA em órgãos setoriais. E, por fim, contratações externas são a minoria, tá, para executar a avaliação. Quem que faz as avaliações? A gente tem equipes em cada um dos órgãos colegiados. Então, no ciclo 22, que a gente está fechando, e que refere-se à composição antiga do CEMAP, eu tenho equipes na SOF, na Secretaria de Orçamento Federal, que são pessoas que estão fazendo avaliação há bastante tempo. Eu tenho equipes no Tesouro Nacional, que também estão fazendo avaliação há bastante tempo. Eu tenho equipes na CGU, que estão fazendo essas avaliações. Eu tenho consultores contratados da ENAP, eu tenho consultores contratados do BID, eu tenho pesquisadores do IPEA envolvidos, de cabeça, e eu tenho os nossos técnicos da SMA. Então, só para dar aí um pouco o cheiro dessa diversidade. É uma diversidade de atores, mas, ao mesmo tempo, são atores de dentro da administração pública. Acho que isso traz vantagens e desafios, que aí eu acho que é toda uma conversa diferente, assim, mas essa é uma coisa que a gente também tem refletido criticamente, que a gente vai levar para a discussão no CEMAP, sabe? Qual o caminho que a gente quer ir? Será que esse é o melhor arranjo? Aí eu tenho muito mais indagações do que respostas, mas acho que a gente recebeu uma missão semana passada de Moçambique, eu falei com eles, volta daqui a um ano, que eu acho que aí a gente vai ter mais respostas do que indagações, que eu acho que agora a gente tem muitas perguntas a partir dos diagnósticos que a gente vem desenvolvendo e muitos sonhos de para onde ir, né? Mas eu acho que aí propostas concretas e implementadas a gente troca na Gloco do ano que vem. Mas é isso, eu falei super rápido, se alguém tiver algum ponto ainda, eu estou à disposição no chat. Excelente, excelente, Camila. Super síntese e muito claro. Regina, a gente tem aqui uma pergunta, queria te agradecer
Eu fico muito querendo, depois aqui, usando minha possibilidade aqui como mediadora, mas assim, muito intrigada com a sua fala e pensando muitas correlações com a escola de governo aqui de Minas Gerais também. Eu acho que a gente tem outras trocas para a gente fazer. Uma pergunta que apareceu aqui no chat é sobre possibilidades de cursos para não servidores. Essa é uma dúvida. Tem uma pergunta também sobre como atrair esses servidores para as formações na agenda de avaliação. Porque, e aí eu entendo um pouco essa pergunta também, porque às vezes não fica tão clara a importância da avaliação, e às vezes a importância da avaliação não está tão disseminada entre os servidores, ou ela ainda vem com muitos, às vezes até preconceitos de que a avaliação é controle, como a gente já falou aqui. Então, como é que a ENAP pensa, né, em chegar, em atrair esse público para compreender um pouco essa avaliação que você também nos trouxe como mais de uma forma mais sistêmica, né, de uma forma mais crítica? Como é que vocês conseguem chegar nesse público? E se existe alguma possibilidade de formação da ENAP para municípios? Essa pergunta é minha, eu não sei se eu perdi na sua fala, e aí queria saber um pouco mais sobre isso. Tá, vamos começar do final, que aí eu acho que a gente consegue situar, né, a nossa pós-graduação em estrito sensu. Nós somos escola de governo, nós não somos uma instituição de ensino superior, digamos assim, né, padrão. E o mandato de uma escola de governo para entrar nessa área de pós-graduação é bem restrito, né? O órgão central de gestão de pessoas no serviço público, o CIPEC, ele deixa muito claro que a nossa oferta de pós-graduação, seja estrito sensu, seja lato sensu, é para servidores públicos efetivos e estáveis, dos 3 poderes, das 3 esferas. Na especialização, a flexibilidade da regulação permite que o pessoal ofereça os cursos à distância ou usando mais, né, o híbrido. A gente consegue fazer aulas presenciais, porém, presenciais, eu digo, a gente tem aula remota, né, porém com atividades síncronas. Na pós-graduação estrito sensu, a regulação é muito mais restrita. E os nossos programas são muito recentes ainda. Nós temos autorização da CAPES para funcionar de forma presencial. Durante a pandemia, todo mundo correu para o híbrido para poder funcionar, né? Para poder continuar funcionando. Não sabemos ainda qual será o posicionamento da CAPES em relação a essa flexibilidade. Pelo sim, pelo não, a gente continua funcionando de forma presencial. Algumas disciplinas são oferecidas são síncronas, porém oferecidas na modalidade remota. Outras a gente está retomando, né, o presencial mesmo. Isso tudo para falar que os servidores dos municípios são muito bem-vindos, os servidores dos estados são muito bem-vindos. Com essa coisa da gente precisar ficar no remoto, nós tivemos uma turma, 2, aliás, a turma que entrou em 2020, praticamente toda no remoto. E essa turma, a gente conseguiu atrair servidores de outros estados, servidores de outros poderes, servidores de municípios, e foi uma turma, sim, é uma turma, aliás, muito, mas muito diversa naquele sentido de trazer olhares complementares, trazer experiências e trajetórias complementares, que para a gente, né, na ENAP, e eu falo também como servidora pública que sou, no governo federal, a gente tende a super simplificar os problemas, a gente tende a menosprezar, até pela nossa própria ignorância naquele sentido do Herbert Simon, sabe? Da racionalidade limitada.
a nossa racionalidade é muito limitada pela nossa experiência, pela nossa capacidade de informação, de gerar informação, pela capacidade de processar essa informação, e tendo na mesma turma, eu até me arrepio quando eu falo isso, e tendo na mesma turma pessoas de diversas outras, com diversos outros olhares, né, com diversas outras formações, enriqueceu demais a nossa atuação. A gente continua aberto para servidores de municípios, porém temos essa limitação. Tá? A CAPES nos autoriza a funcionar presencialmente, eu não posso colocar o curso todo no formato híbrido, né? no síncrono, porém, cada um na sua casa. Eu não tenho essa autorização, até que a gente consiga consolidar os programas, passar pelos processos avaliativos, garantir notas altas, para pensar, eventualmente, e nos qualificarmos para fazer à distância, vai levar muito tempo. Não é coisa para curto prazo e não é a nossa prioridade no momento. Nossa prioridade no momento é consolidar os programas, conseguir uma nota boa junto à CAPES, para a gente também poder pensar em como expandir. Né? Por enquanto, a gente não está nem com perna para pensar na expansão. Os nossos esforços estão sendo voltados para a consolidação dos programas. Acho que a gente tem espaço, sim, para pensar em programas, em um consórcio, né, entre outras instituições, outras escolas de governo, eventualmente outros programas que tenham esse olhar profissional, né, do curso. Uma coisa que eu acho que foi assim, libertadora para a gente, ao propor o programa, a gente não é obrigado a cobrar dos alunos a defesa de dissertações ou de teses. Pode também, mas o nosso foco é encorajar os alunos, as alunas, a trazerem questões práticas, como essa que você, né, trouxe aqui agora. Como é que a gente consegue atrair o interesse de servidores e servidoras públicas para pensar a avaliação? Né? E que seja avaliação, que não seja simplesmente aquele uso mais instrumental, ritualístico. A minha formação como especialista em políticas públicas e gestão governamental mostrou que na administração a gente tende, né, a criar rituais, e lá pelas tantas a gente não sabe se as pessoas estão realmente avaliando, dando valor aferindo, ou se elas estão simplesmente ticando as caixinhas para se livrar daquela obrigação e pensar em outras coisas. Então, eu acho que a gente precisa a gente precisa incentivar esse olhar mais crítico, a gente precisa fazer o servidor, a servidora, pensar no para que a gente está fazendo isso, para que essa política serve, e muitas vezes é na avaliação que essa conceitualização é obtida. Quando você traz uma equipe, quando você traz o beneficiário para participar da avaliação, e a gente percebe que o beneficiário tem um olhar diferente, tem um olhar complementar àquele, né, do decisor, aquele de quem desenhou as políticas, eu acho que a gente consegue enriquecer o ambiente de quem vai implementar, a gente consegue enriquecer o ambiente e a visão de quem vai pensar depois nas propostas de outras políticas. É trabalho de formiguinha, né? Não dá para a gente fazer assim, uma formação em larga escala né? É um trabalho realmente de formiguinha, são turmas de 20 alunos, que a gente vai trabalhando ao longo de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A Juliana, que estava por aqui, foi aluna nossa do mestrado, se é a Juliana que eu estou achando que é. Ela foi aluna nossa no mestrado de governança e desenvolvimento, e ela acabou se encontrando
nesse campo da avaliação também. E essa troca entre os outros, as outras turmas, eu sempre falo isso, a Rosana Bulhosa, Ju, é você, né? Ela está aí, ela está dizendo que ela está falando sobre isso mesmo, né? Da experiência positiva aí do grupo. Isso. Não é sobre eu receber um livrinho, um manual dizendo como é que a gente faz a avaliação. É sobre eu conversar com outras pessoas, ter outras experiências e construir o meu aprendizado em cima dessas outras experiências e repensando os meus instrumentos. Não é pouca coisa, não é nem um objetivo bem ambicioso, e a gente só vai conseguir fazendo isso turma a turma. Se dá para a gente aceitar não servidor, dá para a gente aceitar não servidor nas disciplinas optativas, nos cursos de extensão, nos grupos de pesquisa, né? A gente tem essa possibilidade. A minha limitação é titular não servidor. Isso eu não posso. Mas você sabe, você também trabalha em escola de governo, você conhece essa seara. Obrigada, Excelente. viu? Muito obrigada, Regina, muito obrigada mesmo. Joana, a gente tem aqui alguns comentários, uma pergunta sobre a sexta com debate, se são eventos abertos, se é possível, então, participar. E tem uma pergunta da Juliana, que gostaria de saber como o MDS encaminha internamente as agendas de providências ou como são trabalhados os resultados das avaliações para a internalização desses resultados, estou imaginando essas recomendações, nas políticas públicas, se isso se dá por meio do GTMA. Obrigada pelas perguntas. Sim, eu acho que o GTMA tem um papel fundamental nisso, porque a ideia é realmente assim, pensar as perguntas de avaliação, né, junto com o gestor do programa. Né, e você pensar a avaliação junto com o gestor do programa, né, vai fazer com que as perguntas e com que os resultados, né, tenham a ver, né, e sejam, né, mais fácil de ser compreendidos e mais fácil de gerarem mudanças nas políticas públicas, né? Então, acredito que o GTMA, né, ao fazer, né, organizar esse fluxo, né, de trabalho, né, e de sistematizar, né, as avaliações que vão ser realizadas, né, o GTMA tem esse importante papel, né, de promover esse diálogo, né, justamente com os gestores dos programas. E é importante essa parceria para que, no final, os resultados da avaliação, né, as evidências que sejam encontradas, de fato, retornem, né, em melhorias, né, em novos desenhos da política pública. Então, né, acredito que sim, o GTMA vai ter um importante, né, papel nesse sentido. E o Sexta com Debate, sim, a ideia é ele ser aberto, ele sempre acontece no auditório aqui no MDS. Somente acho que o primeiro que a gente não fez aberto, enfim, que a gente estava também, né, com receio de como é que ia ser, quantas pessoas seriam, mas a gente faz ele aberto. A ideia é ele ser aberto para a esplanada, para quem tiver interesse, né, no tema, poder vir, debater, trazer o seu ponto de vista. Não é um evento organizado de uma maneira formal, é justamente a ideia de promover o debate, de trazer novas discussões, né, ter esse espaço de diálogo, né, não só dentro, né, a gente tenta trazer temas que tenham mais a ver com o MDS, mas é um evento que é aberto, né, para todos, para a presença de todos. Eu vi que a Aline pediu aqui até o e-mail, quem quiser a divulgação, porque a gente está um pouco assim, nesse processo de retomada do Sexta com Debate, então a gente também está melhorando esse mailing list, né? Então acho que todo mundo que tiver interesse também, que tiver aqui presente, né, nessa mesa, se quiser deixar o e-mail, porque a gente está nesse processo de melhorar a nossa mailing list também, para melhorar a divulgação do Sexta com Debate. Ele é presencial, Joana? Ele é presencial, a gente até agora já realizou 2, né? Vamos realizar o terceiro, né, nessa sexta-feira agora, dia 2 de junho, e aí esse terceiro vai ser o primeiro que a gente vai fazer de forma híbrida, e aí a gente vai ver como funciona. Os 2 primeiros foram presenciais, e aí esse a gente vai fazer de forma híbrida, e ele é uma discussão sobre, né, metodologias para o censo de população de rua. Então a gente vai ter um palestrante, né, do IBGE,
né? E como debatedores a gente vai ter representantes do IPEA e do MDH, e vai ser o primeiro que a gente vai fazer de forma híbrida, nessa sexta-feira agora, dia 2 de junho. Excelente. Bom, nós já estamos caminhando aqui para o final do nosso painel, a não ser que tenham outras perguntas, eu não observei aqui, mas acho que não. Tem alguém, eu não sei se é alguém que está aqui presente quer fazer alguma última pergunta, e senão a gente já vai passando para os últimos comentários aqui. A gente tinha muito essa ideia, né, de... eu tô aqui só para a Mila está nos lembrando aqui de outros eventos, estão no chat, os outros eventos da Rede Brasileira, e eu esqueci de mencionar, só antes de passar para vocês para as finalizações, a Márcia deixou aqui também no chat o link para algumas publicações da Rede Brasileira que estão relacionadas aqui com a nossa conversa. É a publicação sobre diretrizes para a prática de avaliação no Brasil, está lá no nosso site da Rede. A gente também tem uma publicação feita em parceria com o GIF, que é Mais Avaliações, Menos Desigualdades, também coordenado pela Rede Brasileira, né, com parceria com o GIF, e a gente está terminando o Competências para Avaliação, que também vai ser lançado, está saindo do forno agora. Adriana Queiroz está aqui, participou ativamente desse processo. Então, são publicações que orientam também as práticas avaliativas, a gente convida todo mundo que está aqui para conhecer, e, de fato, né, são publicações que podem orientar os processos avaliativos. E aí, vocês aí também, Regina, Joana, Camila, ajudem a gente aí a divulgar, utilizem também esse material, porque está bem bacana. E a gente tinha esse objetivo, né, de refletir sobre esses temas que atravessam a avaliação das políticas públicas e proporcionar, enxergar um pouco essa articulação interinstitucional da avaliação aí nesse nível federal, né? Eu acho que a gente cumpriu muito bem, né? Eu fiquei pensando aqui todo o tempo, poxa, são 5 meses de governo, né? E vocês já estão conseguindo dizer aí, né, tantas experiências, né? Algumas de vocês chegando nesses cargos agora, né? Mas vejo assim com muito otimismo aí também outros passos e outras articulações possíveis, né? Não só aí entre as instâncias do governo federal, mas também com os governos subnacionais, o que seria também uma alegria, né, para a gente conseguir pensar essa avaliação de forma bem sistêmica. Então, eu queria passar a palavra na mesma ordem, né, que a gente foi, só para as finalizações, Camila, Regina e Joana. Então, por favor, os últimos comentários aí para a gente, por favor. Obrigada, Carol. Obrigada, Márcia, pela organização da mesa. Acho que foi super interessante a gente poder estar trocando aqui nesse início de governo, né? Vamos repetir ano que vem também para a gente trocar aí sobre os avanços. Vou aproveitar para dizer que a gente também, a SMA está organizando uma mesa amanhã na Gloco, em parceria com o Clear. Joana vai ser uma das nossas palestrantes. O Gomide vai fazer a abertura também pela ENAP. Eu vou mandar o link aqui, estava procurando o link aqui para compartilhar com vocês, e aí a gente vai continuar a discussão sobre avaliação no governo federal, e aqui escutando um pouco de diferentes formas como essas células de MA estão estruturadas assim, nos ministérios finalísticos, né, setoriais. Então, quem tiver interessado, tenho certeza que vai ser uma conversa super interessante. Mas é isso, mais agradecer, dizer que eu estou à disposição, se alguém... Eu sei que tem aí gestores também de outros ministérios, a gente, como SMA, tem trocado não só com o SAG, mas também com outros aí que estão colocando de pé esforços de monitoramento e de avaliação, então só me colocar à disposição e dizer que é isso, os desafios são muitos, mas eu acho que o Brasil avançou bastante rumo a ter uma cultura de avaliação estabelecida, assim, né? Então, que a gente consiga, de fato, levar cada vez mais a ideia de que a avaliação não é controle, que estamos juntos aqui para, de fato, aprimorar a política pública. É isso, obrigada, pessoal. Obrigada, Camila. Regina, por favor, suas últimas palavras aí. Eu não cheguei com esse governo, não, tá? Eu estava no desgoverno. E eu acho que o segredo, né, da gente ter conseguido resistir, de ter conseguido manter, é o que nos moveu aqui, né? O que cada um
trouxe ao participar dessa mesa hoje, o nosso compromisso de fazer ações diferentes, ações que valham a pena. A gente está aqui movido por valores. Pode parecer que não, né? A Juliana que fala isso. Os cremes da cara estão funcionando bem, mas eu já tenho mais de 30 anos de administração pública, então, se a gente chegou até aqui e se a gente quer continuar, não é pelo agora, né? Não é pelo compromisso de curto prazo, mas é pelo compromisso de longo prazo. E a escola de governo, acho que é o maior compromisso de longo prazo que a gente pode imaginar. Foi bom ver a carinha da Camila, a Joana eu já tinha encontrado aqui, a gente tem algumas ações em curso, mais para frente, né, a gente quer trazer, a gente quer retomar essa rede, a gente abraçou aqui o convite da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação para reativar essas conversas e trazer a avaliação de volta para o centro da mesa. Né? Então, vocês vão ouvir da gente bastante aí pelos próximos meses. Obrigado pelo convite, obrigado pela mesa, obrigado por todo mundo que está aqui. Muito obrigada, Regina. Joana. Vou ser bem breve, gostaria só de agradecer mesmo o convite e dizer que a gente conta com essa parceria com a Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, né? Agradecer o convite nesse sentido e dizer que a gente conta com a parceria de vocês, também do Ministério do Planejamento, como a Camila mencionou, e a ENAP. Acho que, né, como eu falei na apresentação, assim, essa rede, né, essas parcerias vão ser super importantes para que, né, para que a SAGCAD, né, cumpra de fato a sua missão e a gente, né, possa cumprir essa missão de coordenar a avaliação e monitoramento aqui dentro do MDS. Né? Então, a gente conta com essa parceria e estamos abertos, né, a qualquer parceria, questionamentos também. Queria também me colocar à disposição para quem estava aqui assistindo. A gente está à disposição, né, para qualquer coisa, para parcerias e dúvidas também. Enfim, muito obrigada, Carol, pela mediação da mesa. Muito obrigada, viu, Joana? Uma alegria mesmo. Gente, agradeço muito, agradeço aí quem esteve presente aqui até o final e que a gente tenha outras oportunidades de encontro, de troca, né? Vamos seguir juntos aí, fortes, né? Abraçados aí nessa militância, né, Regina? Que é o que nos move mesmo há tanto tempo. Muito obrigada, gente. A gravação vai ficar ali depois disponível, né? A gente demora só um pouquinho para subir, mas agradeço muito. Alguém escreveu aqui? Peraí. Tem alguém pedindo a foto. A foto, sim, vamos fazer uma foto. Quem que pode... Você faz aí, Marcos? Quem quiser abrir, então, a câmera para aparecer aqui nesse registro final aqui para a rede, por favor. Aqui, ó, já temos algumas novas carinhas aqui. Muito bom. E você avisa? Tá sem som. Oh, que bom, que bom. Marcos, você liga o som aí para você avisar a gente. Estão escutando? Então, Agora né? sim. Vamos lá. 3 segundos. Deu? Muito bom. Deu, Excelente. pessoal. Muito obrigada, viu, pela presença. Aguardamos vocês nos outros eventos aí da rede ao longo dessa semana. Até mais.